Olá, queridos alunos, segundos anos A e B, boa tarde. Bom, agora é tarde para mim, não sei que horário que vocês assistiram esse videozinho. Se assistirem no período da manhã, bom dia. Se assistirem no período da noite, boa noite. À tarde, boa tarde. Desejo de coração que vocês estejam desfrutando de muita saúde, disposição, né? Se protegendo aí diante dessa pandemia. Eu queria, na verdade, antes de irmos para a nossa aula, compartilhar o seguinte com vocês, que a saudade é grande e que o professor está aberto, por exemplo, para a gente conversar pelo WhatsApp, para nós falarmos sobre a matéria por e-mail. Vocês estão recebendo os e-mails aí. Se vocês quiserem, desejarem, nós poderemos realizar uma aula online, ao vivo. Então, de alguma forma, eu desejo que a escola ela alcance vocês, né? Não se preocupem com questões relacionadas à nota, fiquem calmos. O mais importante é a gente manter essa ligação, que vocês possam, de alguma forma, aprender, buscar conhecimento. Eu sei que essa distância, ela só prova uma coisa para nós, que escola sem contato humano não é escola, né? Há milhares de anos, a educação ela é construída dessa forma, de pessoa para pessoa, né? Relação professor-aluno, e vocês, entre vocês e a comunidade escolar. Então, eu estou aqui à disposição. O que eu puder ajudar, eu estarei aqui, tá bom? Bom, vamos lá. Na aula passada, no videozinho passado, nós conversamos sobre as conquistas trabalhistas, certo? E agora nós vamos falar um pouquinho sobre esse trabalho em meio a esse período da informática, né? Olha só, o professor está gravando aula e vai subir no YouTube e essa aula vai chegar para vocês. É algo realmente inimaginável há 10, 20 anos atrás. Então, muita coisa tem se transformado, principalmente aí no mundo do trabalho. Então, nós vamos falar, eu acho que vocês já estão vendo aqui a minha tela, nós vamos falar sobre o trabalho contemporâneo. Como que esse trabalho ele está organizado na contemporaneidade, ou seja, nos dias atuais. Olhem só, galera. Eu sei que eu acho que vocês estão estudando globalização em geografia. É importante entender que globalização ela tem como característica a interdependência, a conexão dos países, né? Então, globalização ela é a mundialização do sistema capitalista, ou seja, o sistema capitalista ele está presente no mundo. E o mundo, os diversos países, eles estão conectados. Eu coloquei aqui, então, é uma característica de interdependência econômica, ou seja, há uma conexão entre os diversos países. Então, a globalização ela tem como característica fundamental essa conexão. E essa conexão, pessoal, ela nos traz, por exemplo, mudanças de comportamento, influências de um país sobre o outro, em especial países ricos sobre os países mais pobres. Os países mais pobres se espelham nos países mais ricos e esses países mais pobres eles são bombardeados com, por exemplo, o comportamento, com a cultura
dos países mais ricos sobre os mais pobres. Quer ver um exemplo? A música no Brasil. Vamos pegar um exemplo, o funk é uma influência de um país rico, Estados Unidos, o sertanejo, o country music dos Estados Unidos. Então, isso é um exemplo bobo, aparentemente, mas que ele reflete essa relação de subordinação, no caso do Brasil, e essa hegemonia dos Estados Unidos sobre nós, né? Então, isso é um resultado dessa conexão entre as economias. E olhem só, eu coloquei aqui para vocês essa imagem, né? Então, essa imagem aqui é o cabo de internet, né? Que às vezes não funciona e que em muitos lares esse cabo ele não chega. Eu coloquei isso daqui para dizer o seguinte, que dentro dessa lógica houve um avanço, um desenvolvimento gigantesco de novas tecnologias da informação, a internet, a robótica, e tudo isso vai impactar de forma violenta no mundo do trabalho. Seguindo aqui, olhem só. Então, para nós, sociólogos, para a sociologia, a globalização econômica, certo, é uma expressão de uma etapa do sistema capitalista, da economia capitalista, na segunda metade do século XX, ou seja, 1950. Então, a partir com o fim da Segunda Guerra Mundial, em 1945, a partir dali, dos anos 50 em diante, nós teremos, então, uma fase do capitalismo em que haverá uma profunda transformação das tecnologias. Então, a gente está falando aí, por exemplo, da Guerra Fria, que vai avançar o homem vai conquistar a Lua, a Guerra Fria, né, depois da Segunda Guerra Mundial, vai avançar tecnologias voltadas para espionagem, mas também vai avançar a medicina, vai avançar a indústria bélica, enfim, nós teremos uma profunda transformação a partir dos anos 50. E aí esse sociólogo espanhol, ele afirma que hoje nós estamos vivendo a terceira revolução industrial. A primeira revolução industrial aconteceu em 1750, lá na Inglaterra. Lá com a indústria têxtil, lembram-se? A segunda revolução industrial vai acontecer em outros países europeus, nos Estados Unidos e no Japão, em 1850. E hoje nós estamos, de acordo, né, com o Castells, nós estamos vivendo a terceira revolução industrial. E essa terceira revolução industrial, galera, eu coloquei aqui no slide, ela está voltada para o desenvolvimento de tecnologias de informática, de tecnologias de telecomunicações, de robótica. Imaginem vocês se há 20 anos atrás nós imaginaríamos que haveria a possibilidade, dentro de uma pandemia, nós nos comunicarmos em tempo real, né? Então, você pega o seu celular, usa o WhatsApp, o Telegram, o Facebook, Twitter, enfim, Instagram, e você se comunica com pessoas que estão do outro lado do mundo. Então, isso faz parte desse movimento que está dentro dessa lógica aí da terceira revolução industrial. Isso não é inocente, é claro que a tecnologia, né, essa possibilidade de estarmos junto com os nossos entes queridos, estando separados fisicamente, porque hoje nós não podemos sair de casa e visitar os nossos parentes. Então, a forma hoje encontrada é utilizar a tecnologia. Isso é muito bacana. Mas, galera, as grandes empresas,
as grandes corporações, elas começarão, a partir de 1950, a transformar o mundo do trabalho. E sempre a corda vai estourar para o lado mais fraco, certo? Que é o trabalhador. Né? Então, eu destaquei aqui a organização das empresas, as relações de trabalho e as políticas governamentais. Tudo isso se transformará. O empresário, ele vai pedir para que o Estado diminua impostos. Ele vai pedir para que o Estado flexibilize leis trabalhistas. O trabalhador, ele vai se tornar um trabalhador cada vez mais precarizado, tá? Olhem só, aqui tem um textinho, gostaria de ler para vocês, que vocês possam acompanhar a leitura também, porque isso faz parte aí do processo educacional. Então, é um textinho do Manuel Castells, que é esse sociólogo que eu acabei de citar, e ele se debruça, o seu estudo, né, é voltado para analisar esse período que nós estamos vivendo. E ele diz o seguinte, desculpa, segundo Fernand Braudel e Manuel Auerstern, a economia mundial, ou seja, uma economia em que a acumulação de capital avança por todo o mundo, existe no Ocidente, no mínimo, desde o século XVI. O que ele está querendo dizer, galera? Século XVI. O que aconteceu no século XVI? Os portugueses descobriram o Brasil, os espanhóis descobriram a América. Isso significa que essa economia mundial, ela existe desde as grandes navegações. Então, quando os portugueses chegam ao Brasil, é uma conexão de regiões diferentes, continentes diferentes, e cria-se uma conexão comercial. Ou seja, nós estamos falando de uma economia mundial. Aí, continuando. Agora só, a diferença de economia mundial para economia global. Uma economia global é algo diferente. É uma economia com capacidade de funcionar como uma unidade em tempo real, em escala planetária. Então, para o presidente, sei lá, da Mercedes-Benz, controlar as filiais, por exemplo, aqui no Brasil, ele não precisa estar aqui, ele não precisa vir da Alemanha, dos Estados Unidos, sei lá de onde, para acompanhar a produção da Mercedes-Benz. Ele faz todo esse acompanhamento de onde ele está. Por quê? Porque nós estamos falando de uma economia global, onde ela funciona em tempo real, ela é planetária. Embora o modo capitalista de produção seja caracterizado por sua expansão contínua, sempre tentando superar limites temporais e espaciais, foi apenas no século XX que a economia mundial conseguiu tornar-se verdadeiramente global, com base na nova infraestrutura, propiciada pelas tecnologias da informação e da comunicação, e com a ajuda decisiva de políticas de desregulamentação e da liberalização postas em prática pelos governos e instituições internacionais. Isso significa que nós temos uma organização global, planetária dessa economia, e isso é facilitado pela tecnologia, pela informática, pela internet, e para facilitar tudo isso, e como exigência desses grandes conglomerados empresariais, exige-se dos governos locais, por exemplo, exige-se do Brasil, que o Brasil ofereça a essas grandes empresas infraestrutura, baixos impostos e uma questão importante que afeta a mim e afeta a vocês, a desregulamentação do trabalho. Isso significa que essas grandes corporações, elas chegam no Brasil e elas querem pagar menos para nós, brasileiros,
com um trabalho cada vez mais precarizado, tá? Seguindo aqui, aí tem um outro textinho muito interessante que vai falar sobre a substituição do trabalho humano, o meu, o seu, pelos robôs. Então, aqui é um texto que fala sobre uma unidade fabril, uma planta fabril, uma fábrica, que está localizada lá na Alemanha, e essa fábrica, uma fábrica da BMW, ela produz milhares de carros utilizando 1.000 robôs, certo? E poucos trabalhadores, homens, mulheres, que cuidam, que zelam pelos robôs. Então, eu gostaria que vocês acompanhassem aí a leitura desse textinho. Diz assim: robotização, a substituição dos postos de trabalho. A indústria automobilística está entre as mais robotizadas do mundo, mas, ainda assim, a unidade mais moderna da BMW, com seus mais de 1.000 robôs, é um caso à parte. Os funcionários, todos de colete azul, acompanham tudo à distância pelas telas de computadores. Os seres humanos só supervisionam o trabalho das máquinas. A unidade de Leipzig é uma prévia do futuro das fábricas. Estamos no estágio inicial de uma mudança tão profunda na manufatura como aquela provocada pela Revolução Industrial, afirma Eric Ben-Johnson, professor de Tecnologia da Informação do Instituto de Tecnologia de Massachusetts. Continuando aí, nos países ricos, estima-se que 25% de todas as funções na indústria deverão ser substituídas por tecnologias de automação até 2025, daqui a 5 anos. No mundo, a estimativa é que 60 milhões de postos de trabalho em fábricas sejam limitados. Então, olhem só, esse é o exemplo claro que nós temos de robotização, né, de uma indústria em que o trabalho de milhares de seres humanos foram substituídos por robôs, né? É resultado desse movimento que nós estamos falando aí, da terceira revolução industrial. E aí, galera, tá acabando, tá? Então, essas empresas globais, esses grandes conglomerados, eles vão buscar locais para se instalar. E eles buscarão sempre locais em que ofereçam algumas condições. Primeiro, eu destaquei aqui em negrito, mercado consumidor, ou seja, tem que ter consumo. Eles vão produzir para vender. E que esse mercado consumidor local consuma os produtos fabricados por aqueles grupos. Então, vamos imaginar o Brasil. Então, uma grande empresa se instala, o objetivo dela é produzir aqui e vender para o mercado local. Além disso, essa empresa ela está buscando o quê? Redução de gastos com trabalhadores. Então, ela está buscando locais em que ela possa se instalar e pagar salário mais baixos dos que são pagos por ela em outros cantos do planeta, em especial aonde ela foi formada, né? Vamos imaginar nos Estados Unidos, na Europa. Então, essas empresas, elas buscam, por exemplo, o Brasil, porque elas estão buscando menos impostos, mas, sobretudo, pagar menos salário. Também busca-se países com certa flexibilização das leis trabalhistas. Isso significa que o Brasil ele é um país que ele tem lá uma legislação trabalhista, mas que se nós pressionarmos o governo, ele vai flexibilizar. Então, por exemplo,
nós tivemos alguns ataques em relação a nós trabalhadores, que foi a lei da terceirização, que foi a Previdência, né, a reforma da Previdência. Né? Então, são atrativos para quem vem de fora. E o Brasil? O que o Brasil vai fazer? O Brasil vai buscar trazer essas empresas. De que forma, pessoal? Olhem só, essas empresas, elas são atraídas por meio da infraestrutura necessária para a empresa. Por exemplo, transporte, energia, isenção de impostos, legislação trabalhista. Então, se nós pegarmos a Ford, que fechou suas portas repentinamente e foi embora, todo aquele terreno foi concedido à Ford. Ford não pagou. Né? Então, as empresas elas estão buscando esse tipo de negociata. E está encerrando. Então, olhem só, galera. De acordo com tudo que nós vimos, nós estamos falando de um momento em que há grandes e profundas transformações no mundo do trabalho, isso impactadas por conta aí da tecnologia, então o ser humano sendo substituído por softwares, por robôs, por sistemas, por aplicativos. Então, em cima disso, nós temos um Estado, né, que muda leis em favor das empresas. Né? Então, flexibiliza leis trabalhistas para favorecer o grande empresariado, certo? Precariza o trabalho das pessoas, dos mais pobres, em favor dos mais ricos. Então, eu destaquei aqui, ó, nesse contexto, os trabalhadores são sempre os mais fragilizados. Mas e os sindicatos? Os sindicatos, eles são cooptados. Os sindicatos que tiveram um papel importantíssimo, hoje eles estão amansados. Né? Você não vê sindicato. Vocês viram algum sindicalista aparecer na porta da Ford? Não teve. Por quê? Os sindicatos eles estão sob as mãos dos grandes empresários. Há uma vitória do empresariado sobre os trabalhadores. Então, aquela ideia que se tem, eu não confio em sindicato, porque, de fato, eles foram cooptados, eles estão nas mãos de quem é o dono, o proprietário. E aí, por fim, galera, daí a sociologia afirmar que, atualmente, as condições dos trabalhadores estão precarizadas, certo? E aí, para encerrar, eu coloquei essa imagem aqui, olhem, televisão, computador, tem um telefone antigo, certo? E aqui eu coloquei obsolescência planejada. O que isso significa, pessoal? Essas grandes indústrias, elas planejam a obsolescência dos produtos. O que isso significa? Elas sabem quando o produto vai dar pau. Né? Então, lembra? Muitas pessoas falam, as geladeiras de antigamente não quebravam. O fogão da minha avó, ele tá vivo até hoje. É verdade, né? Os produtos mais antigos, eles tinham uma durabilidade. Isso não é mito, tá? Se vocês pesquisarem na internet, existe um termo sociológico que é justamente esse, a obsolescência planejada. Então, a indústria, ela planeja que aquele produto ele vai ter uma vida útil dentro de um prazo, para quê? Para forçar que os consumidores voltem a comprar. Sacanagem, né? Mas é isso que acontece. Tudo bem, gente? É esta a nossa aula. Eu gostaria de agradecer todos vocês, que vocês possam fazer aí a tarefinha com todo carinho. Estamos aí juntos. Por favor, contem comigo. Se vocês precisarem de alguma coisa do professor, estou à disposição. Certo? Obrigado, gente. Até a próxima. Um abraço.